Olha, fazendo esse vídeo porque para mim está sendo muito chocante ver o uso político que está sendo feito da fé das pessoas. E eu vou trazer duas ilustrações bíblicas, né, sobre como o cristianismo, que eu sempre estudei bastante, vai no caminho contrário, vai no caminho de separação da política terrena e da religião, da fé. Se você pegar as 3 tentações de Cristo no deserto, Jesus Cristo, logo após ser batizado, ele foi para uma meditação no deserto. E lá apareceu o diabo e o tentou. A terceira tentação de Cristo, conhecido como as 3 tentações de Cristo, né? A terceira tentação foi o diabo conduzi-lo a um monte extraordinariamente alto e mostrar para ele todos os reinos deste mundo. E disse, né, todos esses reinos e a glória deles eu te darei se te prostrares e fizeres um ato de adoração. E aí Jesus disse, falou para ele ir embora, porque só se deve adorar a Deus. Primeira coisa que a gente tem que pensar, Jesus não disse para o diabo que os reinos não eram dele para oferecer. Jesus não disse, quem é você para me oferecer esses reinos? Então aí a gente já vê uma conotação extremamente negativa que os evangelhos dão aos reinos deste mundo e à política deste mundo. E se a gente parar para pensar, o Messias, sob o ponto de vista do povo judeu, sob o ponto de vista judaico, ele era uma espécie de líder político, era isso que eles esperavam. Eles esperavam alguém que viria para conduzir o povo judeu ao seu destino, que eles encaram como o destino de um povo eleito de Deus que deve governar sobre a terra. Essa era a promessa que havia sido feita para Abraão. Na época que Jesus veio, os judeus estavam sob o domínio de Roma, que era uma província romana, a província da Judéia. E Roma tinha o costume de preservar os costumes locais, né, daqueles povos que ela dominava. Cobrava impostos, cobrava que ajudasse em época de guerra, mas de resto, os povos dominados por Roma mantinham mais ou menos a sua cultura e os seus costumes. Esse foi inclusive um dos segredos da longevidade, né, do Império Romano, que durou aí 1000 anos. Então, o que os judeus esperavam de um Messias era alguém que viria para libertá-los do domínio de Roma e reestabelecer a liberdade e a emancipação política do povo judeu. Esse é o sentido daquela famosa pergunta que foi feita para ele: devemos ou não pagar impostos a César? Todas essas perguntas que são feitas para Jesus nos evangelhos têm uma cilada, uma armadilha por trás, que eles estavam sempre tentando pegar ele para denunciá-lo, como por fim efetivamente aconteceu. Para quem não sabe, a acusação que foi feita contra Jesus foi de blasfêmia, quando ele disse que reergueria o templo de Jerusalém em 3 dias. Né? Ele estava se referindo ao próprio corpo, eles interpretaram literalmente para incriminá-lo, e ele foi efetivamente incriminado, julgado no Sinédrio e executado. A crucificação era uma pena que era aplicada naquele tempo, tanto é que tinha outros 2 criminosos do lado dele, crucificados também, né? 2 ladrões. Portanto, fizeram essa pergunta por quê? Porque se ele dissesse que não era para pagar impostos a César, eles denunciariam ele ao governador romano, que era Pôncio Pilatos, acusando ele de sedição, né, de revolta contra César. E se ele dissesse que sim, devemos pagar impostos a Roma, ele estaria, na visão judaica, como que negando a sua condição de Messias. E ele deu a famosa resposta, né? Disse, a face de quem está na moeda? A face de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ali, no Evangelho, já existe a separação entre o reino da terra, os reinos da terra, a política terrena, e o reino dos céus. E o cristianismo, a partir daí, se transformou numa missão espiritual, na missão de conduzir as almas ao reino de Deus, que não é o reino deste mundo. Então essa divisão é fundamental, inclusive para separar o cristianismo do judaísmo, e todos aqueles que negam essa divisão não estão sendo cristãos. Acredito que não por acaso, muitos templos religiosos fazem mais referência ao Velho Testamento e se parecem mais com sinagogas do que efetivamente tentar reviver e viver essa divisão fundamental feita pelo cristianismo.